Sim, hoje a gente tem um tema bem legal, gente. Hoje nós estamos num ambiente diferente, dá para vocês verem. Nós estávamos na Casa Maria de Nazaré, no dia de hoje, sem internet. Então nós viemos aqui no escritório para poder fazer essa nossa transmissão, essa nossa live. E aí, graças a Deus, estamos juntos novamente, pelas bênçãos desses laços energéticos, esses laços espirituais que se tornam a internet, que faz com que a gente se conecte os nossos corações uns aos outros. Hoje a gente tem um tema bem lindo para falar, um tema maravilhoso. A gente vai falar sobre a prece de intercessão. O que seria a prece de intercessão? A prece de intercessão é aquela prece que nós fazemos em direção a alguém. Uma prece que a gente faz intercedendo, quer dizer, mediando uma situação, fazendo com que a nossa fé se eleve pedindo por alguém, por alguma situação, em benefício de alguém. Hoje a gente vai falar sobre isso, vamos analisar profundamente. E antes da gente começar a falar, é legal que a gente saiba que os apóstolos do Mestre, em suas colocações nos evangelhos, e o próprio apóstolo Paulo, falou, não é? Muitas passagens, muitos versículos da Bíblia, do Novo Testamento, tem orações, tem dizeres, eles falam bastante sobre a nossa necessidade de orarmos uns pelos outros. E o apóstolo Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, no versículo 2, né, no capítulo 2, versículo 1, ele diz o seguinte, olha só. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens. Então, o Paulo já dizia da importância de nós orarmos uns pelos outros. Essa oração, ela se irradia de dentro de nós como uma força divina, que a gente tem essa capacidade, essa condição de irradiar, não é? Essa força, alçando os páramos celestiais, buscando Deus, o nosso Criador, os espíritos amigos, nos quais aos quais nós temos muita oração, muita fé, muita vontade de estar junto, de buscar a ajuda e o auxílio deles, e com certeza as nossas orações chegam até lá, não é? Até os páramos celestiais e recebem resposta. Tá? Lógico que recebem resposta. Já no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec diz o seguinte, é preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Então, é necessário que todas as vezes que a gente vá fazer uma oração, essa oração ela tenha um alicerce, ela tem que ter uma base. E essa base é a nossa confiança plena na bondade de Deus. Porque se a gente clama a Deus, como dizem os nossos irmãos evangélicos, né? Clamar ao Senhor, quer dizer, chegar a Deus e pedir alguma coisa, ou mesmo buscar a ajuda dele, ou louvar, não é? Ou agradecer. Qualquer uma dessas modalidades de oração que a gente faça, mas antes de qualquer coisa a gente precisa ter confiança, fé na bondade de Deus, não é, Daniel? Senão, qual seria o motivo da gente fazer a oração? Tá? E o Evangelho segundo o Espiritismo também, no capítulo 26, no item 4, ele diz o seguinte, a prece é ato de caridade, é um arroubo do coração. Olha que bonito, não é? Então, quer dizer, é uma explosão do nosso coração. A prece, ela não nasce da razão, ela nasce sempre do nosso coração, aquela vontade, aquela necessidade que a gente tem de comungar com Deus, de ter uma comunhão com o nosso Pai, com o nosso Criador. Não importa a nossa religião, a prece, a oração, ela é sempre um ato de confiança em Deus, é sempre um ato de busca do filho, que muitas vezes se sente perdido, muitas vezes se sente magoado, até saudoso do pai, é o filho buscando o pai. Então isso vem do nosso sentimento, nasce das nossas emoções profundas, as melhores emoções que nós temos, elas se expressam através da nossa prece, da nossa busca de comunhão com Deus. Quer falar, Dani? Então, aí, ó, interessante. Agora, depois que a gente já conceituou um pouco de prece, já falei para vocês aí, de repente a prece ela tem 3 modalidades, na oração a gente pode estar
pedindo é o que mais a gente faz, né, gente? A gente pede muitas coisas para Deus. Quase sempre a gente pede as coisas para Deus e Deus, ele nos atende sempre, necessariamente 100% das vezes. Não com aquilo que a gente pediu, mas sempre com aquilo que a gente merece. Então, uma coisa é o que eu peço, uma coisa é o que eu mereço. Então, muitas vezes a gente pede uma coisa para Deus e nesse nosso ato de pedir, a gente às vezes, como uma criança pequena, às vezes não sabe o que está pedindo. Está pedindo alguma coisa que não é necessariamente alguma coisa boa, alguma coisa que vai fazer com que a gente cresça, com que a gente progrida, ou até mesmo que a gente fique feliz. Num determinado momento a gente quer uma coisa, a gente fala, ai meu Deus, eu gostaria tanto de receber isso, X, Y, Z, eu gostaria tanto que o Senhor me concedesse essa graça, essa bênção. E aí, passados uns tempos, depois que Deus não concedeu, a gente até olha e fala, graças a Deus ele não me concedeu. Porque a gente muda de ideia, ou aquilo que a gente achava que era muito legal, não era tão bom. A gente se revolta no início, que não recebeu a graça, blasfema, né, contra Deus, reclama, fala a famosa frase que não mereço isso, né? E aí vai ver lá na frente, não era para ter tido mesmo, porque a bondade de Deus não permitiu E a onisciência de Deus, não é? Ele, de repente, ele vê aquela amplidão toda, não é? Do Criador, ele vê, ele está vendo o presente, passado, futuro, ele está vendo como é que a gente vai, né, reagir com aquilo tudo e o que se aquilo vai ser útil para a nossa vida. Porque Deus, ele funciona, né? Aliás, ele funciona, ele obra, né? Ele age sempre com uma visão de utilidade. Vai ser útil para esse meu filho receber isso? Quando não, ele simplesmente nega. E oferece outras coisas, quer dizer, outras experiências que fazem com que a gente, de repente, até acalme o coração ou vá, né, foca a nossa mente, o nosso coração em outra coisa. Agora, a prece além do pedido, ele também pode ser um ato de agradecimento. Quantas coisas a gente não acredita que foram oferecidas na nossa vida, apareceram por intercessão de Deus, porque Deus trouxe, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, coloca algumas situações na nossa vida, mesmo que a gente não as tenha pedido, e a gente, de repente, fica muito feliz com aquilo que a gente recebeu. E alguns de nós, que já temos o hábito da oração, a gente vai lá e agradece. E esse é um ato importantíssimo. Importantíssimo, porque quanto mais a gente é um filho grato de Deus, mais a gente abre a nossa mente, o nosso coração e as possibilidades da nossa vida para receber coisas melhores. Tá? O ato de agradecer é muito importante. Aliás, agradecer as mínimas coisas. Desde o momento que a gente está vivendo, hoje, nessa situação toda que a gente está vendo de crise mundial, saúde, de repente a gente agradecer a bênção de estar vivo, a bênção de estar saboreando um alimento, a bênção de abrir os olhos de noite, de manhã, a bênção de fechar os olhos antes de dormir, agradecer, falar, ai meu Deus, que delícia, eu estou no travesseiro da minha casa, não estou no hospital, eu estou entubado, ó, estou respirando, que delícia, meus pulmões se enchem de oxigênio com toda essa facilidade natural do meu organismo, que bênção, obrigada, meu Deus. Então, o ato de agradecer é um ato importantíssimo na nossa vida. É uma segunda coisa, a gente faz muito mais pedido do que agradecimento. Aí agora, o terceiro ato da oração é o que menos a gente faz, que é o ato de louvar. O que seria um louvor? De repente a gente olha para um amigo, às vezes quando a gente tem muita afinidade com um amigo, a gente olha para o amigo e fala, nossa, que delícia, você chegou aqui, que bom que você está bem, que alegria de te ver bem, não é? Nós estamos louvando esse amigo. Que bom que você fez isso para mim, não é? Mesmo sem agradecer, a gente fala, nossa, eu estou muito feliz por isso que você me fez. Então, o louvor a Deus é a gente olhar a obra de Deus e louvar e falar, nossa, meu Pai, que linda essa manhã. Eu te louvo, eu te reverencio, porque o Senhor me oferece o espetáculo desse amanhecer. Pensou? Pensa bem? É a gente aprender a louvar, aprender a agir assim com um filho grato, como um filho que de repente reconhece a grandiosidade do Pai. É o ato de louvor. Tá? Depois de tudo isso, a gente vai falar um pouco do poder da oração. Aqui tem uma frase, o poder da oração destrói as muralhas. E eu vou pedir para o Daniel, um desafio para ele. Daniel, fala um pouco disso. Que muralhas são essas? Não é? De repente alguém falou isso, o poder da oração destrói muralhas. Que muralhas? O poder da oração destrói muralhas. Eu estou olhando aqui no computador, pessoal, que está dando. Espero que vocês estejam vendo bem. Tá?
Tá falhando um pouquinho nisso. Tá falhando. Mas é o seguinte, o poder da oração. Acho que a gente entendeu o que é a oração, ela nos trouxe, né, esse conhecimento da oração. Como é que a oração ela pode ter poder, né, de destruir muralhas, obstáculos, dificuldades na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, quando a gente está passando por qualquer dificuldade que seja, né, e a gente pega na oração e faz de uma forma do coração, do fundo da alma, a gente consegue fazer com que ela tenha o poder de destruir aquilo que está nos incomodando, né? Ou ter o poder de destruir o que é mal e transformar no que é bom, né? E aí é transportar as montanhas que o Cristo disse, que o Cristo nos ensinou lá mais de 2.000 anos atrás, que hoje a gente consegue estar compreendendo, né? A fé que transforma. Essa fé que transporta montanhas, não é? E as montanhas, às vezes, também, Daniel, não são só as montanhas que estão por fora. Tem montanhas por dentro, não é? Tem muralhas aqui dentro. Então, muitas vezes a gente acha que uma situação está muito difícil, a gente está achando que vai ser uma coisa horrorosa na nossa vida, a nossa vida muda, não é? Acontece alguma determinada coisa que a nossa vida de repente muda e a gente fica desesperado, chora, faz, esperneia, parece uma criança mimada. E aí quando a gente acalma um pouquinho, a gente consegue serenar a nossa alma e fazer uma oração, de repente as muralhas da nossa má vontade, da nossa incompreensão, da nossa falta de visão, da nossa birra, não é? E às vezes do nosso embotamento psíquico para conseguir enxergar aquilo tudo como algo de bom, também a oração tem essa capacidade de destruir essas muralhas que estão aqui, né? Envolvem a gente e faz com que a gente, às vezes, se torne uma pessoa irracível diante de uma situação, seja lá qual ela for, que não é, às vezes, uma situação gostosa. E a gente vive aqui na vida, nessa encarnação, e nenhuma delas, por enquanto, né? Para viver somente em arroubos de alegria, de prazer, de felicidade. A gente ainda não conquistou essa condição. Nós ainda vivemos com muitas e muitas dificuldades e muitos obstáculos. Agora, toda vez que a gente amarra uma cara, fica birrento perante Deus, a situação que era desse tamanho fica desse tamanho, porque a gente aumenta, não é? E a gente coloca um monte de muralhas. Isso também é uma metáfora legal para a gente pensar. E acho que a gente pode tentar trazer até para o nosso dia a dia, né? Situações que cada um de nós, de vocês aí, podem estar passando. Então, perdeu o emprego, agora nessa época, um familiar que foi atingido pelo vírus, ou eu fui atingido pelo vírus. E aí? Será que a gente vai fazer desse problemão, que é um problema, mas se aumentar, né, crescendo, ou a gente não pode fazer com que o poder da nossa prece nos cure, nos auxilie a conseguir um emprego, e se não for o momento de conseguir, o momento certo que Deus vai proporcionar de aparecer esse emprego para a gente. Né? Então é nesse sentido que é o poder da nossa. E aí, no capítulo, na lição 660, a questão 660 do Livro dos Espíritos, o Kardec diz o seguinte: a prece torna o homem melhor, por fortalecê-lo contra as tentações e por atrair a ajuda dos bons espíritos. Então, essa também é uma força da oração. A oração ela tem a capacidade de fortalecer a cada um de nós por dentro, né? Quando diante de uma tentação, quando a gente está assim, tendente a fazer com aquele arrastamento, a fazer uma coisa negativa, e a gente fica cheio de dúvidas, cheio de angústias, não é? Eu vou fazer isso, mas aquilo dá uma angústia, porque a gente, no fundo, como a lei de Deus está dentro de cada um de nós, que é a consciência, a gente titubeia, não sabe o que faz. Se a gente buscar a força da oração, naquele momento de angústia, ou mesmo de dúvidas, não é? Incertezas de tomar uma decisão ou não, o que acontece com a oração? Ela faz com que essa força, não é? Dentro de nós, esse poder que nós temos de atrair o bem, atraia espíritos amigos, mentores, né? Fortalecem a gente, o nosso anjo da guarda ganha força e consegue trazer para perto de nós não só ele, mas o reforço espiritual para que a gente vença aquela tentação e muitas vezes não tome uma atitude, não faça alguma coisa que vai, muitas vezes, fazer com que muitos e muitos anos sejam na nossa encarnação perdidos,
anos de sofrimento, de angústia, ou mesmo a gente tome uma atitude intempestiva que vá impactar décadas da nossa evolução espiritual. Então é legal que a gente observe, né, que além de nos fortalecer, a prece ela tem esse poder de atrair para perto da gente os nossos anjos, os espíritos amigos, os mensageiros de Deus, seja lá o nome que a gente dê para essa pleiade de criaturas, né, que também foram criadas por Deus e que estão aí para nos auxiliar, porque já avançaram mais adiante no caminho da evolução. Essa também é uma condição da prece. Agora eu vou trazer para vocês, gente, que é uma lição linda demais. Tem um livro aqui chamado Obreiros da Vida Eterna. E esse livro, vou mostrar um pouco aqui a capinha para vocês, não é? Esse livro é o 4º livro da série André Luiz. E aqui, esse livro traz na lição, no capítulo número 17 desse livro, ele traz uma experiência lindíssima com relação a uma prece. Tá? E aqui mostra bem para a gente a prece de intercessão. Para quem acompanha a obra de André Luiz, o André Luiz já tinha falado da prece de intercessão com a mesma finalidade, atingindo o mesmo fim, no capítulo 3º do livro Missionários da Luz. O livro Missionários da Luz é o 3º livro da série André Luiz. Tá? Mas hoje a gente vai focar nesse capítulo 17, para quem tem o livro, vai lá, retoma e vê. Esse livro especificamente é um livro que até eu falei dele um pouquinho, muito pouco. Acho que foi na última live que a gente fez com o Daniel, falou sobre a morte, né? Foi semana passada que você teve esse tema, não é? Desencarne. E esse livro, ele é um livro que o André Luiz traz a experiência dos mentores espirituais, né? O Jerônimo, que é o mentor desse livro. Ele vai fazer um trabalho nas casas, em um hospital, acho que, se não me engano, 2 casas de saúde, as 5 pessoas que vão desencarnar. Então, a espiritualidade saiu lá do plano espiritual, com os mentores amigos, André Luiz acompanhando esses mentores, para procederem ao desligamento físico, que a gente chama de desencarne, a maioria das pessoas na Terra entendem isso como morte, né? Morte do corpo, morte física. Então, os 5 iriam desencarnar. E aqui a gente vai ver uma oração fazendo com que uma dessas 5 pessoas que estavam programadas para desencarnar, ela tem o seu desencarne adiado por muitos meses à frente. Ai, não sei como é que é isso, de que você está falando? Que conversa mais maluca, não é? A gente escuta, às vezes, falar que todo mundo tem uma data certa para desencarnar. Isso é verdade, não é? A gente reencarna não necessariamente com a data de 27 de abril de 2020. Não necessariamente. Hoje é 27, né? Hoje é 27 de abril, então o Daniel ou eu, se tivermos programados para desencarnar hoje, isso existe. Não é? Existe, acontece algum acidente, alguma coisa, algum probleminha no corpo físico, que a semana passada nós falamos disso, de repente o corpo para, né, o sistema físico tem algum colapso, esse corpo para e expulsa o espírito deste corpo. Porque nós estamos aqui, não é? Eu estou aqui neste meu corpo, como é que eu poderia dizer? Eu estou travestida desse corpo, eu estou, molécula do meu corpo espiritual, que é o perispírito, está investido, coladinho nesse corpo físico. Mas se esse corpo físico se destrambelha, Nancy, preciso sair. Eu bater e retirada. Esse é o ato de desencarnar. Tem uma data, não é? Um período, vamos pensar, não exatamente uma data, dia, mês e ano, mas existe mais ou menos uma previsão, uma probabilidade quando a gente reencarna. Então, assim, vamos imaginar que eu reencarnei, né? Assim que eu estou no processo de reencarnação, já existe uma probabilidade. Se eu vou viver 10 anos, 15, 20, 60, 80, 90 anos, já tem uma probabilidade, não é? Lógico que essa probabilidade, dependendo da utilidade, isso eu falei também a semana passada, dependendo de quanto a minha vida está sendo útil, de repente a espiritualidade pode chegar e falar, olha, vamos dar mais um tempo para essa criatura, não é? Tem algumas pessoas se beneficiando da encarnação dela, ela está sendo útil na obra de Deus, ok, mas aí um tempinho. Isso acontece também. E é o que aconteceu aqui com uma senhora chamada Albina. Então, assim, só contando para vocês, capítulo 17 do livro Obreiros da Vida Eterna. Depois que eles visitaram um espírito chamado Dimas, não é? E o Dimas
desencarnou, não é? Assim, com toda a resignação da viúva, e foi muito lindo o ato, eu estou até falando para vocês que esse livro é belíssimo. Aí, em seguida, André Luiz e o Jerônimo sairiam dali da casa do Dimas, e aí o André Luiz ia sair direto para a casa da Albina, que seria a próxima para que eles fizessem o desencarne, né? O desencarne é uma cirurgia espiritual de grande porte. Então, pensam mais do que uma ponte de safena, uma cirurgia assim de grande porte, demora horas, 12, às vezes 24 horas, os espíritos amigos vão ali procedendo ao desligamento, né, de cada região do corpo. Né? Nossa, Nancy, mas o que acontece no caso de um acidente de carro? Um acidente grave, um tiro, também vai demorar, não é? Mesmo que aquela matéria, ela se estraçalhou, aquele espírito, ele vai ali se manter até que ele seja desligado daquela matéria. Tá? É um processo longo, que às vezes de verdade demora 12 horas, às vezes 24 horas. O livro Voltei, pela psicografia de Chico Xavier, eu falei a semana passada, não é? O livro Voltei, do irmão Jacó, também narra e conta detalhe a detalhe, né? Mais detalhadamente ainda do que esse daqui do André Luiz, um processo de desencarne. Mas voltando aqui para o capítulo 17, o que aconteceu? Indo o André Luiz e o Jerônimo estavam saindo para ir para a casa da Albina, e de repente o Jerônimo virou para o André Luiz e falou assim para ele, vou até ler um pedacinho para vocês, ele falou assim, olha, eu preciso atender uma autoridade superior, eu fui chamado, né, um mentor de autoridade superior me chamou, eu preciso ir com ele, eu preciso conversar com ele, não é? E o André ficou esperando ali, impaciente, né? Ele era curioso, impaciente. O que tinha acontecido? Por que eles estavam a caminho da casa da Albina? E, de repente, o Jerônimo, que ia com o André Luiz fazer a cirurgia de desligamento daquela a senhora Albina, por que ele foi chamado? Voltando, o André Luiz procurou, né, esperou, aliás, voltando, aí o Jerônimo fala assim, a irmã Albina foi autorizada a permanecer na crosta planetária, quer dizer, a irmã Albina foi autorizada a permanecer reencarnada, né? Mais tempo. Razão porque a desencarnação foi adiada. Aí o André Luiz fez aquela cara de paisagem, os olhos, né? Regalou os olhos, e aí ele falou assim, aqui entrou em jogo imperiosa exigência que nossa colônia, eles eram do nosso lado, examinara com a devida consideração. Certa rogativa influiu nessa decisão. O que ele está falando? O Jerônimo está falando assim, olha, essa irmã, ela ia desencarnar, mas alguém fez uma prece muito, assim, importante, uma prece com muita fé, alguém com muito merecimento, e essa prece reverteu a situação do desencarne. Olha que situação, gente. Que coisa tão boa, não é? E aí, o Jerônimo continua falando, ao invés de auxílio para a libertação, a velha educadora, porque ela era uma professora já de uma certa idade, uma senhora já de mais de 70 anos, a velha educadora receberia forças para demorar-se encarnada. E aí a gente olha e fala, nossa, que coisa interessante. Então, os espíritos amigos são, né, capazes de reverter um quadro como esse, até porque essa senhora, gente, ela estava num processo de câncer, e um câncer já bem terminal, que eles narram aqui no livro, tá? Na história. E aí, o André Luiz fala assim, eu quis perguntar alguma coisa, inteirar-me das particularidades, mas o Jerônimo falou, não, calma, André, você vai saber o que está acontecendo. Espera aí, né? Espera um pouco que absolutamente não vai dar para eu te contar assim, eu gostaria que você visse. O André Luiz, né, ficou perguntando, nossa, por que será que modificara uma decisão de tamanho relevo? Né? Quem possuía, afinal, tanto poder na oração para ter influência espiritual nas direções de nossa colônia espiritual? Quer dizer, quem era essa criatura? Né? Que tinha essa força, essa condição de mudar uma decisão lá do plano espiritual.
Eles chegaram na casa dela, gente, olha que coisa mais linda. Ela tinha sido, a Albina, ela tinha sido uma cidade pequena, uma casa assim, simples, mas confortável. Ela tinha sido uma professora muito dedicada também, além de ser uma professora, não é? Vamos imaginar uma professora da rede pública ou da rede particular de ensino, além de ter sido durante anos, 40 anos de serviço em benefício da educação de muitas crianças e jovens. Ela também, evangélica, pelo que mostra aqui, foi uma servidora imensa de Jesus, evangelizando crianças. Olha que espírito, gente. Além de ter trabalhado no campo da educação formal, das criaturinhas pequenas que foram seus aluninhos, ela também tinha sido uma evangelizadora. Aí, chegaram no lar dela e viram, o André Luiz, quando viu como médico, ele debruçou lá e auscultou o coração, viu o câncer, o tumor já tinha destrambelhado o coração dela. Então, assim, a corrente sanguínea já estava com dificuldade de circular, a pressão arterial já estava bastante alterada, ela estava ofegante, ela não estava nada bem. Ela era uma paciente terminal e que naquela época, vamos pensar, há 70 anos atrás, quando esse livro foi narrado, era alguma coisa assim, aquela criatura que estava em casa para desencarnar. Até porque naquele tempo não se internava para desencarnar, não é, Dani? E aí ele chegou, ele falou assim, ele olhou, né, observou o estado físico dela, ele falou, pensou com ele, não vai dar para reverter esse quadro. Ela está numa situação já bastante complicada, não é? Aí olhou assim para o Jerônimo e querendo perguntar, mas como que a gente vai fazer isso, né? Que medida é essa, né? E o Jerônimo fala para ele, olha, André, essa medida de a gente interromper, sustar o desencarne dela, adiar o desencarne dela, não deve provocar admiração. Ninguém, senão Deus, detém poderes absolutos. Todos nós, no desenvolvimento das tarefas conferidas às nossas responsabilidades, experimentamos limitações nas atribuições que fazemos. Olha só, o mentor, Jerônimo, um espírito já de um gabarito, claramente definido. Deus detém o poder supremo. Ele determina sobre todas as coisas. Ele determina o momento em que a gente vai partir desse mundo, ele determina o momento que a gente fica, ele determina. Isso fica mais fácil. Eu sempre falo para as pessoas, eu falo, olha, fica tão mais tranquilo quando a gente acredita na força e no poder de Deus, e a gente se entrega para esse poder, e a gente pega, não para de brigar, a gente fala, tudo bem, meu Deus, olha, é com você. O Senhor é quem sabe. Fica nas suas mãos. Faz o que o Senhor achar melhor. Não é? Fica suave a nossa vida. Nossa, nem se compara, gente. E aí ele fala aqui, ó, o Pai efetua a organização universal com independência ilimitada no campo da sabedoria infalível. Primeiro que ele é detentor, né, de toda a autoridade. Ele formulou as leis. E ele pode, de repente, mudar de alguma forma, não é? Ou fazer as leis acontecerem de um outro jeito, diferente do que a gente acha que deva seguir, tá? Aí, ele continua dizendo, não existe, André, portanto, novidade propriamente dita. Aliás, é justo considerar que a desencarnação de Albina não é suscetível de ser adiada por muito tempo. Isso daqui também é legal nesse capítulo. Presta atenção, não é que a Albina recebeu um tônus da juventude. Não, ela tinha já uma certa idade, convenhamos, não é? E aí, ele fala aqui também, olha, o organismo físico dela já está muito desgastado, né? Está muito gasto e a nova resolução destina-se apenas a remediar uma outra situação. Então, olha, André, de repente, não é? Vamos imaginar, a Chiquinha da Silva pega coronavírus, está lá entubada, mas assim, já para desencarnar. Uma determinada pessoa faz uma prece, o plano espiritual avalia, mas a Chiquinha da Silva tem 89 anos. Convenhamos que não tem mais 29, não é? É uma criatura muito importante no seio daquela família. Ela pode, sim, receber uma ajuda, reerguer daquela situação, mas vamos lá, gente, como umas criaturas que o pessoal está anunciando para ele, nossa, que legal, não é? Bênção de Deus, sarou, se recuperou, muito legal. Mas dependendo da idade, convenhamos que não vai viver mais 20 anos, né?
O nosso desencarne, que é um processo natural da nossa vida, e dependendo da tarefa que a gente esteja desempenhando na Terra, tem um determinado momento para essa tarefa ser finalizada. A gente vai ser em outro plano, gente. Não é? Vai ter outra continuidade, vai começar uma vida nova, um jeito novo, uma ação nova, ou vai continuar a mesma tarefa num outro estado vibratório. A gente vai ser um espírito trabalhando ali onde a gente estava trabalhando com o corpo físico, tá bom? E aí, eles chegaram, né, o André Luiz viu que aquele organismo dela estava ruimzinho, mas olha só, a outra bênção que apresenta a lição. Chegaram lá, tinham 14 jovens, ex-alunos da velhinha, não é? E foram lá participar, Daniel, do Evangelho no Lar, uma coisa que eu canso de falar, não é? Estava todo mundo ali para participar do Evangelho no Lar, né? Que lindo isso, gente! E aí aqueles jovenzinhos, né, chegaram lá e encontraram as duas filhas. Olha só, uma filha tinha um filhinho adotivo. A outra filha estava esperando a primeira neném, a primeira filhinha. Uma filha grávida e outra filha. E o Jerônimo explica, fala, nossa irmã foi uma mãe irrepreensível. Ai, meu Deus do céu, né? A gente ainda está longe disso, não é? Então, assim, uma mãe maravilhosa, uma mãe que educou as filhas, não só do ponto de vista da moral, da cidadania, mas educou as filhas com o Evangelho do Cristo, duas servidoras que farão a continuidade da sua obra lá na evangelização da infância e da juventude. E estava lá aqueles jovens, os jovens foram, né, participaram do Evangelho, no lar que foi lido o Evangelho, foram feitas as preces, e durante o momento do Evangelho no lar, o André Luiz e o Jerônimo fazem uma grande cirurgia na nossa irmã. E cuidam olha só, ela estava já com dispneia, quer dizer, aquela tosse, não é? Com falta de ar imensa, né? Eles foram lá, que o livro narra, eles magnetizaram o tumor, pegaram o tumor cancerígeno e isolaram da corrente sanguínea para o tumor não continuar mandando toxinas e coisas ruins a toda a corrente sanguínea. Pegaram lá o sistema cardíaco dela, arrumaram, ajudaram, as válvulas cardíacas passaram a denotar bastante regularidade. O André Luiz observou que ela estava com toda a condição cardíaca difícil, né? Eles deram uma carregada de energia na musculatura do coração para o coração continuar bombando o sangue direitinho. Quer dizer, durante as preces, eles tiveram ali mais de 1 hora de condição para proceder à cirurgia. E aí, o André Luiz fala assim, nossa, a bênção da oração no lar. Foi possível salvar a vida da nossa irmã, porque o ambiente de oração, de prece, possibilitou aquela ação espiritual forte que eles tiveram que fazer, porque ela realmente desencarnaria no dia seguinte. Já estava previsto, não é? E aí, ela foi se sentindo melhor, foi conseguindo enxergar melhor, ela estava num pré-coma, ela foi percebendo aquilo tudo, foi agradecendo, e a mente dela, vigorosa, poderosa, já estava se entregando para as mãos de Deus para desencarnar. Ela sentia que ela estava já começando o processo de desligamento daquele corpo, mas ela foi recebendo um fluxo de energia tão grande que ela foi ficando feliz, animada, sabe, assim, com outro tônus vital. E aí, quando terminou o Evangelho no Lar, ela virou para aquele grupo, as filhas, né, e aqueles alunos, e falou assim, nossa, eu estou tão melhor, eu estou muito melhor, deve ser essa prece que vocês fizeram, que bênção que eu recebi. E aí os aluninhos, alguns choraram e começaram a cantar, resolveram cantar um hino. É lindo esse capítulo. Aí cantaram um hino, ela ficou emocionada, não é? E depois de muitos dias sem comer, ela pediu para a filha um caldinho, uma sopinha. A filha saiu radiante de alegria, né? E o André Luiz olhou, né? E as filhas tinham orado tanto durante o Evangelho no Lar, tanto as filhas quanto os aluninhos, né? O André Luiz falou assim, então foi isso. Foram os alunos dela que fizeram essa prece coletiva, todos eles querendo tanto mantê-la no corpo. Foi isso que fez com que ela saísse do processo de desencarnação, que fosse adiado. O Jerônimo falou, não foi isso, André. Tá, então foram as filhas, a prece das filhas, a angústia das filhas que não querem nunca que a mamãe parta, não é? Que vai embora, e é a coisa mais natural, a gente nunca quer que a mamãe da gente vá embora, não é? Ela pode estar com 90, 110, 120, a gente acha que ela ainda é jovem, que dá para ficar com a gente.
né? Fazendo aquela comidinha gostosa, não é? Fazendo aqueles mimos, dando colo, não é? Assim nós somos. Mas não foram as filhas. O Jerônimo falou, não, daqui a pouco você vai ver. Aí ela terminou de tomar a sopinha, a Albina, e falou assim para uma das filhas dela, filha, será que eu melhorei um pouquinho? Será que você poderia buscar o Joãozinho? A filha olhou para outra filha, lógico, e foi lá correndo, né? Telefonar para o marido, e aí o marido trouxe o Joãozinho. Entrou o Joãozinho no quarto dessa vovó. Quando ele entra, gente... Aí o Jerônimo fala, o nosso irmãozinho não é um filho biológico, é uma criança rejeitada, uma criança órfã que foi rejeitada pelos pais, e a nossa irmã, filha da Albina, pegou para criar, né? Pegou como filho adotivo, por adoção. E o Albino, e esse filho, esse neto, né, Joãozinho, não é um espírito ligado a essa vovó de forma consanguínea, não tinha nada a ver. Mas é um espírito altamente ligado a ela por laços espirituais, e ela, não é? Tem acompanhado a encarnação dele e ele a dela a diversas encarnações. E agora ele está na Terra para dar continuidade e ampliar a tarefa, a missão que ela veio fazer na Terra. Aí eles começam a conversar, é a coisa mais linda a conversa desse netinho com essa vovó, não é? Ele pergunta para a vovó, olha vovó, você está melhor? E como ela tinha uma ligação espiritual muito grande com ele, nós somos muito sinceros, não é? Com as pessoas que a gente ama, que a gente tem afinidade. Com os outros, às vezes, a gente faz um pouco de teatro, né? A gente esconde, não tem tanta confiança, né? De desaguar, né? Os nossos sentimentos. Mas com ele pequeno, gente, com 8 aninhos, ela falou assim para ele, ai, meu filho, eu tenho passado tão mal, não é? Olha que coisa linda que são os laços de amor, gente. Possibilitam que a gente explique, né, para o outro e desague no coração do outro. E aí, eu achei interessante esse pedaço da lição que mostra, quando a gente tem muita afinidade, a gente até esquece que o outro é uma idade tão menor. A gente fica igual, né? Aqui com o Dani, a gente tem muito isso, não é, Dani? Então, assim, a gente se sente da mesma idade, não é? Ele tem menos que eu, mais de 20 anos, né? Então, assim, de repente, a gente olha e fala, nossa, que lindo esse laço de carinho, de amor, não é? E aí o menino fala para ela, vovó, tem fé. E aí o menino continua falando, eu confio em Jesus. Na última vez que eu estive na igreja, vovó, eu pedi e todos os irmãos da igreja me ajudaram a orar aos céus para a sua recuperação. Olha o menino, com 8 anos, não é? Uma aula, né? Já dá para ver que era um espírito de outra condição, não é? E assim, gente, ele vai, ele fala para ela, vovó, nós precisamos da senhora ainda neste mundo. E só resumindo, gente, ela vai, ela pede para o menino, além da, mesmo se sentindo melhor, ela achava que ia desencarnar. Então ela fala assim para ele, meu filho, canta para mim um hino. Aí ele ficou todo feliz que ele ia cantar para a vovó, porque ele achava que ele ia alegrar o coração da vovó. E aí ele pergunta para a vovó, vovó, que hino você quer? Aí ela fala assim, eu gostaria que você cantasse o hino Jesus sendo meu. Olha a estrofe do canto, gente. Presta atenção. E o menino começou a cantar com 8 anos, né? Tem 8 anos, uma criança, né? Jesus sendo meu, sou muito feliz. Eu vou para o céu, meu lindo país. Ele não aguentou, né, gente? Com 8 aninhos. Porque ele viu que a vovó estava cantando uma musiquinha de despedida. Aí ele começou a chorar, chorar, chorar. As filhas que estavam ali do lado começaram a chorar. O André narra no livro que ele também começou a chorar. Chora todo mundo, né? É assim, nós somos assim, né? Quando começa todo mundo, um se emociona, aí vai todo mundo junto, né? Aí ele chorou, o netinho. Aí o Jerônimo explica para o André. Pois é, André, foi a prece dessa criança que fez com que toda essa mobilização acontecesse para ela não desencarnar. Aí o André ficou assim com aquela cara, né? O André falou assim para ele, olha para uma das filhas dela, o que você vê? Aí o André olhou para uma, olhou para outra e falou assim, uma delas está grávida, de uma menininha. E aí o Jerônimo fala, pois é, esta menininha que vai reencarnar é uma menininha que tem uma profunda ligação com este menino, que é filho adotivo,
primo, mas um primo adotivo, por adoção, não é? E os dois, esse menino e essa menina, têm uma missão dentro do Evangelho muito importante. E ele, por ser um espírito já de uma certa condição, 8 anos, se desligou do sono físico, preocupado com a vovó, esteve com os amigos espirituais, ficou sabendo que a vovó desencarnaria dali a uns dias e pediu, dizendo, olha, eu gostaria que a minha vovó ficasse mais uns dias, porque a minha futura noiva, a minha futura esposa está ainda em processo de reencarnação, a minha tia vai ficar muito comovida, pode ser que a minha tia tenha um aborto natural e que, muito angustiada, tenha uma criança prematura, não vai viver. Então, eu gostaria que vocês adiassem o desencarne. E por conta dessa programação de reencarnação, gente, foi adiada por alguns meses, até que a filhinha tivesse bebê, ficasse forte, conseguisse se restabelecer, ocupasse a mente bastante com a filhinha, com os cuidados da filhinha, a mamãe voltaria novamente a ter o câncer e desencarnaria. E este priminho também, ocupado com a amada dele, ali, a bebê, a família toda muito mais voltada a essa bebê, teriam melhores condições de ter uma matriarca como essa, importante, desencarnada. Então, gente, essa lição belíssima do livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 16, do André Luiz, mostra pra gente o poder incrível que tem a oração. É demais, não é? Então, assim, é muito bonito, não é? E aí a gente precisa pensar assim, quantas vezes os nossos amados, eles são socorridos, né, pela nossa oração. Aqueles de nós que às vezes são as pessoas que temos ligação com a oração, a gente ora muito em benefício dos familiares. Mas também, gente, tem hora que os nossos familiares precisam orar pela gente, que a gente está estragado. A gente está de um jeito que ninguém merece. E quantas vezes os nossos amados oram pela gente, falando, não aguento, mas eu consigo. Deus, tudo caminhando lá, com certeza, deve orar muito. Dá um jeito de ver se essa mulher melhora um pouco, não é? Então, nós socorremos e somos socorridos uns aos outros, nós reciprocamente nos socorremos com o poder da oração, não é? Tá bom, gente? Estamos chegando ao final, não é? E o André Luiz encerra esse capítulo dizendo: impressionava-me a complexidade do serviço intercessório. As simples orações de uma esposa ou de uma criança saudosa, né? De uma criança como ele, né? Um netinho dedicado, tem provocado atividades numerosas, não é? A gente vê que é muito importante a oração. A gente, independentemente da religião, não é? A prece é sempre um ato sagrado de comunhão com Deus. Que a gente possa ter isso muito claro, não é? No nosso coração. E acho que uma lição importante, assim, isso é algo que acontece, né, esse prolongamento de alguns desencarnes, né, como você explicou, e sempre com um objetivo útil, né, não simplesmente para agradar a gente, né, porque eu quero que minha mãezinha de 70 e poucos anos fique mais um pouco comigo, porque eu não sofri agora. Não é assim que funciona. Funciona porque teve um objetivo. Uma alminha lá que estava para reencarnar, né, aquela criança que ia ser algo importante junto com esse menino que fez a prece para divulgar o evangelho, com uma missão grandiosa para isso, né, para que isso conseguisse se concretizar. Tá? Então, é assim que Deus trabalha. Né? Alguns desencarnam ali no programado, alguns conseguem ter esse benefício aí, objetivo, como o Chico teve, né? E alguns antecipam ou pelo suicídio direto ou pelo suicídio involuntário, né, indireto, que é os abusos que a gente faz com o nosso corpo, com a nossa alma. Então é isso, a gente tem que ir andando aí de acordo com o que Deus permite. Né? E a prece é um ato muito simples. Muitas vezes a gente não precisa com muitas conversas, não. Não é pelo muito falar que sereis ouvidos, diz Jesus, não é? Mas pela sinceridade, pela força que a gente coloca, não é? Às vezes, na iminência de um perigo, só o fato de a gente falar Senhor Jesus. Pronto, já buscou socorro e já recebeu socorro, tá? E assim, é muito importante que a gente, em momentos difíceis da nossa vida, a gente tenha sempre clareza, não é? Que a prece, ela nos aproxima de Deus. E
é isso, eu acho que a gente precisa de verdade, em momentos mais difíceis, em momentos de alegria, não é? Quanto mais a gente trazer Deus para perto da gente, a nossa vida vai ficando melhor e mais feliz, mais suave e mais leve, não é? Deus assim nos ampare, né? Porque a gente agora pode já finalizar. Eu só acho legal a gente falar que a prece, né, o Espiritismo traz uma explicação de prece, dessa que a Nancy nos trouxe, e a explicação mais científica, né, de como funciona o pensamento, a vibração, os fluidos ali, que eu acho que não é o caso hoje, mas o que é importante é a gente usar dela de que maneira? Como que se faz uma prece? Da maneira que quiser fazer a prece, né? Às vezes o simples fechar a boca, ficar em silêncio, fechar os olhos, né? Ou uma música, uma oração ali, um Pai Nosso, uma Ave Maria, como queira fazer, né? Ajuda muito. E a gente está precisando ajudar agora o país, o mundo. E aí a gente tem, já falamos aí no início, né? A gente está sempre, se possível, todos os dias, a gente estipula um horário, que também não é um ritual, não é uma regra, mas todo dia às 9 da noite, quem puder, né? Aí na sua casa, no seu lar, fechar os seus olhos, fazer uma prece, colocar uma música, ficar em silêncio, meditando, umas 9 horas, para que a gente possa vibrar, para que o país passe por isso e que a paz vai se estabelecendo. Não é? É muito importante. É importante que quem tenha criança reúna as crianças, porque a prece, gente, é alguma coisa que precisa ser ensinada no berço, não é? Às vezes a gente ensina os filhos a lavar as mãos, né? Sempre a gente ensina, aliás, lavar as mãos, tomar banho, escovar dente, né? Lavar o pezinho, quando sujou de barro. A gente ensina a criança a se proteger de diversas formas. Mas se a gente fizer tudo isso, a gente não ensinar os nossos filhos, os nossos sobrinhos, né, as crianças, o poder da oração, não ensinar a criança a defesa da oração, eu fico imaginando que está faltando quase tudo, não é? Porque o corpo ele caminha para o túmulo, mais dia, mais anos, menos anos, mais décadas, menos décadas, não é? A gente não vive muito além de 9. A gente não chega quase nunca a 10 décadas, que é um tempo muito curto no planeta, né? É um corpo muito perecível esse nosso. Então, assim, toda defesa que a gente precisa aprender a ter é a defesa da oração. E essa defesa da oração, ela faz com que a gente volte, não é? Para a nossa origem. Quer dizer, eu volto para os braços do Pai, eu volto para a minha origem, que é o Pai.